penso que muitos já devem ter ouvido falar que é na infância que a gente começa a criar algumas crenças, né? Então todo ser humano ele nasce com o potencial ilimitado e obviamente que as caixinhas ou os limites vão sendo inseridos exatamente nessas fases. Aqui eu tenho muitas boas recordações, é uma caixa que eu tenho até hoje, não sei se eu sou acumulador ou não, enfim, por conta disso. Mas aqui tem algumas coisas muito marcantes na minha vida, então vocês vão perceber. Obviamente, essa peça preta aqui como fala, o book lá da nossa formatura do curso de Direito. Essas bolas de beisebol são de alguns campeonatos que eu participei. Um específico aqui, o lado direito aqui, foi a quarta colocação que a gente conseguiu em Guayaquil, no Equador. Isso quando eu tinha 12 anos. E exatamente nesta data, de quando eu tinha 12 anos, se puder passar a próxima história, Wender, a próxima imagem. Mais uma, olha só. Mais uma. Aqui. Essa imagem aqui, gente, é uma coisa assim que eu não sei por que ela tá lá ainda nessa caixinha. E agora eu começo a refletir a respeito dela e falei, cara, e assim, e vocês vão ter, óbvio, a grata satisfação de saber, porque assim, talvez eu tivesse separado isso há 30 anos atrás para trazer aqui para esse programa de hoje. Que coisa. Você vê? Então assim, eu não sei o propósito disso, mas essa é uma imagem que quando eu tinha 12 anos, eu estava ali para falar um pouquinho mais da minha infância. Eu não tive uma infância, vamos dizer assim, sofrida. Eu tenho certeza que tem muitas pessoas que passaram por muita necessidade. Graças a Deus, minha família tinha uma condição, na época classe média, não me faltou nada, graças a Deus. Mas eu também não posso dizer que eu tive tudo que eu queria. Então essa insatisfação positiva, inclusive gravem bem essa palavra, porque é uma palavra assim, que move, né, realmente o mundo e faz com que as pessoas cresçam e faz com que as pessoas queiram algo mais do que realmente o mundo te dá. Então desde que eu tinha acho que 7 anos, eu já entendia esse sentimento, eu entendia a limitação que meus pais tinham de me dar, por exemplo, mais do que aquilo que a gente de fato necessitava. E é óbvio que eu entendi o quê? Que tudo que eu quisesse a mais do que aquilo, eu teria que buscar por conta própria. Então, a partir daqui, a gente começa já a criar aí, vamos dizer assim, uma imagem, né, de uma criança que obviamente se torna um adolescente e um homem depois, que tem um objetivo muito claro. Mas esse insight surgiu de dentro de você ou foi seu pai? Como que... Isso é natural, né, Júlio? Porque assim, vamos lá, a gente tem, enfim, meu pai trabalhava no banco, enfim, minha mãe tinha um pensionato, e a minha mãe sempre, né, meu pai, enfim, trabalhava tipo dia, noite, enfim, chegava tarde em casa, e minha mãe o dia inteiro cozinhando, enfim, o pensionato, como propriamente dito, as pessoas hospedavam e naquela época tinham a refeição, café da manhã, almoço e janta. Show. Isso basicamente era a nossa base. Mantinha financeiramente o nosso negócio. As nossas vidas, né? Uma coisa que eu lembro do meu pai que ele me disse bem quando era moleque, eu falei assim, olha, o que a gente vai entregar para você? Quais são os nossos sacrifícios? Cara, é o estudo. E é engraçado, né? Porque hoje eu falo, estudo é importante? Depende. Depende do estudo. Por mais que eu tenha tido esse privilégio, eu falo, talvez eu pudesse ter uma outra orientação naquela época, mas eu tenho que agradecer. Então, vamos dizer assim, com base nessa regra que a gente tinha em casa, estudo, o que você quiser fazer, você pode fazer. Então, eu aproveitei essa oportunidade. Eu não estudei em escola pública, não estou dizendo que, sabe, eu tive essa oportunidade. Meu pai, na cabeça da minha família, a escola era algo fundamental para o nosso crescimento. Prioridade, né? Era uma prioridade, até porque eles não tiveram isso. Então, obviamente, quando você não tem, você fala, poxa, eu quero entregar algo melhor para o meu filho. E é nesse sentido que eu cresci. Então, eu participei sim, né? Estudei numa grande escola aqui particular, puxa, fiz muitos amigos, tenho muitos amigos até hoje. E a gente começa a moldar a nossa forma de trabalhar e pensar, enxergar o mundo e também, né, de buscar as coisas nesse sentido. Nesse momento, sabendo que a regra era, cara, o estudo é ilimitado para você, eu fazia tudo que eu podia fazer. Né? Em termos de curso, aula. Exato. Então, a minha infância se dividia basicamente entre estudo e esporte. Esporte comecei com natação aos 6, depois tênis, enfim, não foi uma coisa que eu acabei me adaptando, vamos dizer assim, até chegar no beisebol aos 8, que daí foi dos 8 aos 18. Cara, aí é treinamento. Eu falo treinamento, gente, é sábado das 8 da manhã às 18, às vezes 19, às vezes 20, domingo das 8 da manhã às 18, e próximo de campeonato a gente está falando de terça e quinta, das 4 da tarde até às 7, até escurecer. Quando chegava, se aproximava, né? Naquela época, na antiga Cel. Na antiga Cel. A gente treinava aqui e também depois passou a treinar lá na Sete Campestre, lá
próximo do tiro de guerra. É porque Então, aqui em Londrina a comunidade japonesa é muito forte no Isso. beisebol. Né? isso Muito mesmo. unida e muito forte. Eu penso que naquela década, né, tanto é que a gente tem que honrar aqui a família Sugeta, para quem ainda não conhece. É uma família que tem é um marco muito, muito forte, porque são 3 ou 4 ou 5 gerações da mesma família. Rodolfo Yokio Sugita. Rodolfo, que hoje é O reitor? Não, ele tá na Plaenge hoje. Na Plaenge. Exato. Rodolfo, meu colega de Vicente Rijo. Isso Eu aí. via ele sempre indo viajar para É isso competições. Rodolfo, Rogério, Sim. que os pais eram técnicos Isso, também. isso. E, pô, eu vivi indiretamente com eles como ali. um membro da família, né? O beisebol. Que legal. Olha que Essa muito família pequeno. Sugeta, a gente tem que reconhecer porque a família o tio Hugo, como a gente chamava, né? Chugue. Tem aí 3 filhos, o Fábio, o Eduardo, o Silvio. Enfim, são pessoas que hoje, com certeza, são pessoas de sucesso. Mas mesmo naquela época, né? Desde a geração, né? Filho, pai e avô. Gente, a família, assim, muito, mas muito dedicada mesmo pro esporte. Então, Tradicional. é tradicional. Então, Londrina deve muito para essa família e muitas outras também, né? Que ajudaram na época. Óbvio que você não faz um time com uma pessoa só e muito menos com uma família, mas são várias famílias que até então, a gente fala, que nós sabemos, né, que contribuíram muito para a história do beisebol aqui londrinense e que tinha repercussão nacional, tá? Assim, Sim. por pelo menos assim, acho que acredito década de 60 até 2000, ainda até hoje, vamos dizer assim, Londrina tem uma projeção nacional por conta, né, do que essa família fez e, obviamente, do que todos os esportistas, né, que se dedicaram, assim como eu, fizemos aí por 5, 10, 15, 20 anos. Então, hoje eu falo, a parte física ainda eu deixo a desejar, não sei porque talvez seja uma compensação do que a gente já tanto fez no esforço passado, anterior. exatamente. Mas a gente sabe que isso é importante, né? Temos que, hoje, ainda mais com a idade chegando, batendo próximo dos 5.0 aí, a gente tem que cuidar um pouquinho mais da saúde. Então, a gente tem que entender tudo isso aqui.